Estava lendo esta Bíblia, Edições Paulinas da Ave Maria, e resolvi gravar esse vídeo lendo, usando como leitura bíblica esta Bíblia, Edições Paulinas da Ave Maria. E vou levantar algumas questões que estão aqui para nos ensinar. Orientação da própria palavra de Deus. Vamos dar uma olhadinha só na questão de algumas pessoas defendem que elas podem ser salvas por méritos. Imagine eu tendo uma crença de que eu vou ser salvo se eu merecer. Imagine só. Eu tenho uma Bíblia, Edições Paulinas da Ave Maria, na minha frente e vou lê-la. Olha só o que está escrito. Efésios 2, de 8 a 10. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras que eu faço, caridade, ajudar o próximo, atender o necessitado. Isto é excelente. Claro que é. E devemos fazer assim. Mas o que diz as Escrituras? Nesta Bíblia que eu estou lendo, e eu creio nesta verdade, está dizendo o seguinte: não provém das obras para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo, para as boas ações, para as boas ações. As boas ações e as boas obras vêm depois que a pessoa foi salva pela graça mediante a fé. Ainda ele diz, para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Vamos ver outros textos. Ainda no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 6. E se é pela graça, já não o é pelas obras. De outra maneira, a graça cessaria de ser graça. E Atos 4:12 ainda está escrito. Atos 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Qual é esse nome? Senhor Jesus Cristo. O nome da minha denominação. Se você for da minha denominação, você é salvo. Esse é outro nome. E a Bíblia está dizendo que não há salvação e nenhum outro. Debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Qual é o nome da salvação? É o Salvador. Quem é o Salvador? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. E ainda, vendo verdades que estão aqui registradas em João 6, 44. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. Ninguém
pode vir a mim, o Senhor Jesus Cristo dizendo, ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Tem outra tradução, diz, que me enviou não o ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mas eu estou lendo edições paulinas da Ave Maria. E corretamente. Por isso que eu estou gravando até esse vídeo. Que me enviou não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai, ninguém vai chegar ao Senhor Jesus se não for pelo Pai. E ainda, João 14, versículo 6. Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai chegar ao Senhor Jesus Cristo se não for pelo Pai, se o Pai não trouxer. E ninguém vai ao Senhor Jesus Cristo, se o Pai não trouxer. E ninguém vai ao Pai se não for por esse único caminho, essa única verdade, essa única vida, o Senhor Jesus Cristo. Edições paulinas da Ave Maria. Ali, ainda o livro de Hebreus, vamos ver algumas verdades que estão aqui na palavra, nesta Bíblia, palavra de Deus, Hebreus 7, 25. E, por isso, que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que, por ele, por Jesus Cristo, por ele, vão a Deus. Porque vive sempre para interceder em seu favor. Quem é o nosso intercessor? Quem intercede nos favorecendo? A Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo. Ele é suficiente? Está aqui nesta palavra, nesta Bíblia. Ainda o livro de Tito. O livro de Tito. O livro de Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7. E, não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude da sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão por meio de Cristo, nosso Salvador, para que a justificação obtida por sua graça nos torne em esperança herdeiros da vida eterna. Que batismo é esse?
O batismo, eu estou lendo as Escrituras, estou repetindo sempre, para que você que está ouvindo esse vídeo não diga, não faça pré-juízo, preconceito. Está aqui, estou lendo Edições Paulinas da Ave Maria. Em Romanos 6, que batismo é esse que nos salva? Romanos 6, 3. Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Sabendo aí, versículo 6, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, com o Senhor Jesus Cristo, para que seja reduzido à impotência o corpo, outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, libertado está do pecado. Está falando de Jesus esse versículo? Romanos 6, 7? Não. Está falando ao meu e seu respeito. Se você creu que você morreu, esse batismo de morte no corpo de Cristo na cruz, você foi justificado diante de Deus. Está aqui, ó. E ainda, em 1 Timóteo, capítulo 2, Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Único. Está aqui na Bíblia. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, e que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. Único mediador entre Deus e os homens. Único. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se alguém está instruindo você, você pode chegar a Jesus por qualquer outro meio, senão através do Pai, de Deus Pai, não está conforme esta Bíblia. Se você quer chegar a Jesus Cristo, se não for pelo Pai, também, se alguém instruir você nesse caminho, nessa direção, está contra esta Bíblia. Salvação por mérito e por obras, se você está sendo instruído que você consegue ser salvo por mérito, por obra, por aquilo que você faz, está contra esta Bíblia. Mais uma instrução que vem da parte do Senhor. Mateus, capítulo 6. Versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em secreto. E teu pai que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Promessa, está aqui nessa Bíblia. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos
A força de palavras, tem uma tradução que diz repetição. Por repetição, Deus vai ouvir a sua oração. Contra. Mas eu estou lendo aqui, ó, nesta tradução, Edições Paulinas da Ave Maria. Como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Quantas vezes? Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. O que ele está instruindo? Está repetindo tantas vezes a mesma coisa, achando que ele vai te ouvir pelas vezes que você repetiu? Esta Bíblia diz, isso é um hábito, um costume pagão, não de cristão. Porque Deus, o Pai, já sabe. Antes que você peça. E no livro de Hebreus ele diz, se você pedir, crendo, ele vai te ouvir. A Bíblia não garante que ele vai responder da forma que você pediu todas as vezes. Mas que ele vai te ouvir, vai. O Salmo 40, versículo 1, ele diz assim, esperei, confiante. Agora é minha tradução, a tradução minha. Eu não estou lendo Edições Paulinas, porque fechei agora a Bíblia. Hebreus, Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor. E ele me ouviu quando clamei por socorro. A Bíblia não diz. Ele me atendeu imediatamente. Ele pode? Pode. Ele é Deus. Pode demorar um pouco? Pode. E não é a questão que ele está demorando. Ele está demorando porque ele está tratando de mim e de você. Esse período é precioso para Deus obter o propósito e a vontade dele em nós. Ele nos ama. Faça o seu comentário. Continue ou continuemos sendo alcançados pelo Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém.